Efésios capítulo 5, do versículo 22 ao versículo 33. O apóstolo Paulo, ele nos mostra os deveres domésticos do cristão, mas acima de tudo ele mostra que um cristão cheio do Espírito Santo de Deus tem os seus relacionamentos transformados, pois um cristão cheio do Espírito Santo de Deus, ele vive uma vida de submissão. E ele vai mostrar para nós em 3 relacionamentos mais comuns da vida, que é o casamento, a família e o emprego. E ele diz aqui no versículo 22, vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Quer dizer, se colocar debaixo da autoridade do marido. As mulheres devem se colocar debaixo da autoridade dos seus maridos, assim como elas estão debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo. Assim como a mulher se submete a Cristo, se coloca debaixo da autoridade de Cristo, dessa mesma forma, ela deve se colocar debaixo da autoridade do seu esposo. E Paulo diz aqui no versículo 23, porque o marido, ele é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Aqui Paulo ele mostra as funções distintas do marido e da mulher. O marido ele é o cabeça, ele da mulher, assim como Cristo é o cabeça do homem, assim também o marido é o cabeça da mulher, assim também como Cristo é o cabeça da igreja. Então Paulo ele vai ilustrar a vida do casal com o contraste da igreja do Senhor Jesus Cristo, de Cristo com a igreja. Ele vai trazer esse contraste no casamento. E ele mostra que a esposa, ao estar sujeita ou a se sujeitar ao seu esposo, ela torna Jesus mais conhecido, servindo e amando e ajudando o seu marido a cumprir o propósito dele. E Cristo, a palavra de Deus diz assim, no versículo 24, de sorte que, assim como a igreja ela está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Aqui o apóstolo Paulo ele nos mostra, ele traz esse contraste da igreja. Assim como a igreja de Cristo ela está sujeita a Cristo, a mulher também esteja sujeita ao seu marido. Ele diz aqui, em tudo sujeita ao seu marido. Mas calma aí. No versículo 22 diz que as mulheres devem se sujeitar aos seus maridos como ao Senhor. Então, assim como a mulher ela é sujeita ao seu marido, mas primeiro ela é sujeita ao Senhor. Sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Então, assim como ela obedece a Cristo, ela também está submissa ao seu esposo. A submissão da esposa ao marido não é igual à submissão a Cristo. Mas por causa de Cristo, a submissão da esposa ao marido é uma expressão da submissão da esposa a Cristo. A esposa se submete ao marido por amor e obediência a Cristo, né? A esposa torna Jesus conhecido através do seu relacionamento, através do seu servir, através do seu ajudar o seu marido. Ela torna Cristo conhecido através do seu casamento, né? Ao submeter ao seu marido. Isso é maravilhoso. E nós vemos aqui que a mulher ela faz isso
com liberdade, né? A esposa, ela não submete ao seu marido, né? Porque ela tem na cabeça que ela é uma escrava. Não, mas ela se submete por amor. Assim como ela se submete a Cristo, também por amor, né? E uma coisa interessante é que Paulo diz aqui nesse versículo 24, é que a esposa, a submissão da esposa, indica que a missão da esposa é sustentar a missão do marido. E a missão do marido é amar a esposa a ponto de morrer por ela, né? Aqui Paulo fala que a submissão da esposa ao marido tem que ser a mesma submissão dela a Cristo. Ela não vai poder se submeter ao seu marido se o seu marido não estiver submisso a Cristo. Porque se ele desobedece a Cristo, se ele viola os preceitos de Deus, ele transgride os mandamentos do Senhor e quer levar ela também a desobedecer a palavra de Deus, a mulher está desobrigada a se sujeitar ao seu marido desta forma, porque com isso ela estará pecando contra o próprio Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça do homem, que é o cabeça da igreja. E Paulo ele vai dizer aqui no versículo 25 o papel do marido ou os deveres do marido. E Paulo ele diz aqui, que o dever do marido é amar a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Quer dizer, o amor, a maneira que o esposo deve amar a sua mulher, é como Cristo amou a sua própria igreja. O amor de Cristo, ele foi um amor sacrificial, né? O amor de Cristo não foi um amor egoísta. O amor de Cristo foi um amor de entrega. O amor de Cristo foi um amor que buscou a felicidade da sua igreja, né? O amor de Cristo foi um amor que buscou ver a sua igreja, né? Que é a sua noiva remida, né? Então, esse deve ser o amor que o seu esposo deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, né? É um amor que não há espaço para o egoísmo. É um amor que abre mão dos seus próprios interesses pelo outro. É um amor de entrega, é um amor sacrificial. E diante desse amor, a maneira que Cristo ele amou a sua igreja é desta mesma maneira que o esposo deve amar a sua esposa. E Paulo diz aqui no versículo 26 que Cristo fez isso para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Quer dizer, a influência do esposo na vida da esposa torna a esposa mais limpa, mais pura, né? Essa influência do esposo na vida da esposa não só cuida da sua vida, esse amor, esse cuidado. O esposo ele não só cuida da vida emocional da sua esposa, mas cuida também da sua vida espiritual, né? Porque Deus, por ter colocado ele como autoridade, como cabeça, ele cuida não só da vida emocional da esposa, né? Porque ele sabe que ele tem esse dever de cuidar da vida emocional e da vida espiritual da sua esposa.
para tornar a esposa, através da sua vida com Deus, através do seu amor para com ela, tornar ela mais limpa, mais pura, né? Você lembra de Ruth, né? Que chama Boaz de meu resgatador. Nós temos que ser para a nossa esposa como Boaz ele foi para Ruth, o seu resgatador. Para que um dia nós venhamos apresentar a esposa perante o Senhor como uma esposa gloriosa, uma esposa santificada, purificada, lavada pela palavra. Apresentar ela assim como Cristo vai apresentar a igreja, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, separada para Deus, né? Esse é o papel, esse é o dever do esposo. Ele diz no versículo 28, assim devem os maridos amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Aqui nós vemos que o homem, o marido, ele ama a sua esposa. É por isso que ele não busca os seus próprios interesses, ele não busca a sua própria felicidade, mas ele não busca o direito de ser feliz, mas sim de fazer a sua esposa feliz, porque a felicidade dele está nela. E quanto mais ele torna ela uma pessoa feliz, mais ele tem o contentamento na sua felicidade. Porque quando ele cuida dela, ele está cuidando dele. Quando ele ama a sua esposa, ele está amando a si mesmo. Quando ele busca a felicidade dela, ele está buscando a sua própria felicidade. Porque ele está cuidando do seu próprio corpo. Porque quando o homem e a mulher se casam, os dois se tornam uma só carne. Então quem ama, cuida. E um dos deveres do marido é cuidar da sua esposa. E Paulo vai dizer aqui no versículo 29, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta, sustenta, como também o Senhor, a igreja. Um marido que não ama a si mesmo, que não ama Jesus, ele também não vai amar a sua mulher. Porque um marido que ele não cuida de si mesmo, um marido que ele não ama a Cristo, ele não cuida de si mesmo, ele não cuida da sua vida espiritual. Então dificilmente ele vai cuidar ele vai cuidar tanto da vida física ou da vida emocional e espiritual de sua esposa. Então Paulo ele nos mostra, nós temos que abrir os olhos diante disso para não entrarmos em relacionamentos errados. Hoje nós vemos muitas pessoas casando errado, casando pelo coração. E Paulo nos mostra que o marido que ele não cuida de si mesmo, que ele não ama a Cristo, que ele não ama a si mesmo, que ele destrói a sua própria vida. É uma pessoa que ela não tem compromisso com nada e com ninguém. É um homem que bebe, que fuma, que se prostitui. Um homem que não se preocupa com a sua própria vida. Como é que vai se preocupar com a vida de sua esposa ao se casarem? Um homem que não tem vida com Deus, que não teme a Deus, que não obedece a Deus, que não tem compromisso com Deus. Como é que esse homem, ao se casar, vai mudar tais hábitos? Então as mulheres devem vigiar nesta área, para não serem enganadas. O marido que não ama a si mesmo e não ama Jesus, não vai amar a sua mulher. Paulo diz no verso 30, porque somos membros do mesmo corpo. Por isso, deixará o homem, o pai e a mãe, se unirá à sua mulher,
e serão os dois uma só carne. Aqui Paulo ele nos mostra que se os filipenses, assim como nós, vivermos isso, nós iríamos resgatar o plano inicial de Deus, porque esse é o plano inicial de Deus. Deixará o homem, o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Quando a esposa, ela se sujeita ao seu marido como ao Senhor, e o esposo, ele ama a sua esposa como Cristo amou a sua igreja, volta ao plano inicial. É resgatado o plano inicial de Deus para a vida do casal, para o relacionamento, para o casamento. Imagina um casamento onde a esposa se submete, se sujeita ao seu marido, assim como ela se sujeita a Cristo. Assim como ela se sujeita a Cristo, ela se sujeita ao seu marido. Imagina esse marido, assim como Cristo amou a sua igreja, ele se dedicar a amar a sua esposa. Imagina como será esse casamento. Aí volta ao plano inicial de Deus, os dois se tornando uma só carne. Isso é maravilhoso, porque o casamento, ele traz esse contraste da nossa vida espiritual. Não tem como nós tirarmos a vida espiritual e permanecer o casamento. Não, o casamento ele está ligado à nossa vida com Cristo. Então, a vida da mulher com Cristo vai refletir no seu casamento. E a vida do marido com Cristo vai refletir no seu casamento. Não tem como você dizer, tanto esposa como marido, que você tem uma vida bem-sucedida espiritualmente, que você é uma pessoa espiritual e o seu casamento está indo de mal ao pior, ou até mesmo sendo destruído, está sendo está falindo. É impossível isso, porque o seu casamento ele vai refletir a sua vida espiritual. O seu relacionamento com Cristo vai refletir no seu casamento, tanto esposa como esposo. Então, se o teu casamento não está bem, a sua vida espiritual também não está bem. Se o teu relacionamento com Cristo não está bem, o seu relacionamento com o seu esposo, a sua esposa também não está bem. Se a tua comunhão com Cristo não está bem, o seu casamento também não vai ter comunhão. Não vai ter diálogo. Se na tua vida com Cristo não há santificação, o teu casamento também não vai ser santificado. Então, nós vemos que a nossa vida com Cristo, ela reflete no nosso casamento. E Paulo vai dizer aqui no versículo 31, no versículo 32, grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Aqui Paulo, ele mostra que mistério é esse? É o mistério de Cristo e a igreja. Embora a explicação do significado do relacionamento conjugal fosse inusitado, no Velho Testamento, não foi claramente revelado até o Novo Testamento, mas Paulo ele dirige os nossos pensamentos, levando-os da união do casamento propriamente dita para aquilo que ela simboliza, que é Cristo e a igreja. Então, quando você olha para o relacionamento de Cristo com a igreja, você vê esse mistério no casamento, porque Cristo e a igreja representa a união entre a esposa e o seu marido, e o marido e a sua esposa. Isso é um mistério. E Paulo diz no versículo 33, assim também vós, cada um em particular, amem a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o marido.
Aqui Paulo traz o resumo da submissão mútua que Deus opera no relacionamento como resultado normal da plenitude do Espírito Santo. Assim, o homem deve amar a sua mulher, e a mulher deve respeitar o seu marido. Foi feito uma estatística no meio dos homens, e foi comprovado que um homem ele busca em uma mulher não é mais a beleza, porque a beleza da mulher está no seu interior, na sua piedade, no seu espírito manso, numa mulher prudente, virtuosa. Isso é demonstrado de dentro para fora. E o que foi feito, o resultado dessa pesquisa, é que os homens procuram nas mulheres que o respeitem. Então, o que os homens buscam nas mulheres é o respeito. E eu creio que assim como os homens buscam nas mulheres o respeito, eu creio que as mulheres buscam essa virtude nos homens, que é o amor. Então, que os maridos amem a sua mulher como a si mesmo, e as mulheres respeitem os seus maridos. Amém?